Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pama. Hoje eu queria falar pra vocês um pouco do que eu aprendi de liderança nesses quase 4 anos como voluntário do 3 da UNB. Esse vídeo tem dois objetivos principais. O primeiro é promover a liderança e o segundo é incentivar a participação dos voluntários das 7 nas eleições que vão acontecer agora em novembro. Vai ser um vídeo bem rapidinho porque eu selecionei alguns aspectos que eu achava assim, mais importantes em relação à liderança. Esse vídeo é realmente para, desvendar alguns tabus em relação ao tema e para incentivar que os voluntários, abracem a liderança, tanto os voluntários da SETI quanto os do Brasil. Porque a liderança, sim, ela é trabalhosa, mas ela é extremamente gratificante. Eu sou extremamente feliz e honrada por poder trabalhar com uma equipe maravilhosa, de ter pessoas que estão lutando pelos mesmos valores que eu luto e de impactar a vida das pessoas. E eu sei que o 3 é basicamente isso. Então é isso, sem mais delongas, vou começar a apresentação. Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre mim, porque existem muitos novos voluntários no capítulo e eu sei que vocês não conhecem assim, sobre a minha trajetória dentro do I3E da UNB. E ela é bem antiga, eu considero ela antiga, né, porque eu comecei em 2014. O primeiro capítulo que eu fiz parte, que foi como eu entrei no I3E da UNB, foi a MBS, que é o capítulo de Biomédica. Eu trabalhei no MBS de 2014 até mais ou menos metade de 2015 como tesoureira do capítulo e foi uma experiência bem legal. Aí depois eu trabalhei no Projeto Eletro, que é um projeto bem conceituado dentro do I3E, e já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Aí, depois disso, eu ajudei a fundar e fui presidente, da DUSOC, do Case Society, em 2016. Eu também fui presidente do Ramo Estudantil em 2016 e eu ajudei a fundar a PES também em 2016. E os meus cargos atuais são: em 2017, ajudei a fundar o SCIT junto com os outros voluntários, claro, e eu sou atual presidente e eu também trabalho na equipe de tradução da R9 SACTIM. E o primeiro tema que eu quero falar assim, sobre liderança é alguns mitos que as pessoas veem em relação a isso, e eu acho importante falar para realmente quebrar essa parede que as pessoas têm em relação a liderar. E o primeiro mito é: você não precisa ser perfeito. Às vezes eu acho que as pessoas têm a impressão que o líder, ele é aquela pessoa, tipo assim, quase um sobre-humano, super-herói, uma pessoa sem defeito, pessoa que sabe o que tá fazendo, aquela pessoa assim, mágica mesmo, que sabe de tudo. Só que na verdade, não é bem assim. Eu listei aqui algumas das competências que a gente colocou, no edital eleitoral. E você pode olhar assim e falar: nossa, legal, mas eu acho que eu não sou tudo isso, assim, eu não me encaixo bem nas todas essas qualidades. E na verdade, ninguém se encaixa. Porque simplesmente, a perfeição, ela não existe. Não existe a pessoa perfeita pro cargo, não existe, tipo, quem seja ideal, porque o ideal simplesmente é um método inatingível. Eu falo isso porque eu tenho qualidades que são do cargo de liderança, mas tem outras que não são tão boas, e isso se complementa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos muito bons em algumas coisas, muito bons mesmo, tipo, uau! Em outras, a gente assim não é tão bom assim, né? A gente tenta, mas não consegue. E isso é super normal, porque nós somos humanos. Então, se você tem algumas qualidades, ótimo. Se você não tem, você pode desenvolvê-las. E essa mensagem é muito importante. Você não precisa ser perfeito para ser incrível. Você não precisa ser perfeito para você ser um incrível presidente, para você ser um incrível coordenador de projeto, para você ser um incrível diretor dentro do site e do empresa em geral. E essa mensagem dessa parte que eu queria falar para vocês: a perfeição não existe. E você, mesmo sem ser perfeito, como todo mundo, não é? Pode sim ser um excelente presidente e coordenador de projeto e diretor. E assim, uma coisa que eu queria ressaltar é que você vai errar muito como presidente, muito mesmo. Eu não tô falando que as pessoas, elas, erram de propósito. É claro que quando a gente tá no cargo de liderança, a gente sempre tá fazendo o seu melhor. Só que acontece que, como eu já falei, a gente não sabe de tudo, então às vezes a gente tenta acertar, mas acaba errando e é normal, como eu já disse. Eu já errei bastante na minha história assim, do I3E, com várias situações, várias pessoas, planejamento, sobrecarga. E o mais importante de tudo isso é que eu aprendi. Então, hoje em dia, eu me considero uma pessoa muito mais sábia em relação... Nossa, muito mais sábia em relação ao que eu comecei. E quando eu estava montando a cidade, eu vi essa figura assim, em relação a aprender, e eu achei ela perfeita, porque realmente aprender é um passo de cada vez. É tipo você subir assim a escada lentamente, e às vezes você dá, como dizem, um passo para trás para dar dois para frente.
é realmente uma luta diária para melhorar. Então, o aprendizado, ele é muito válido na liderança. E tem uma forma de você conseguir minimizar esses erros que a gente comete inevitável, que é falar com as pessoas, escutar as pessoas, escutar as equipes, toda vez que você tiver assim alguma ideia que você acha bem legal, você leva para a equipe e conversa, até porque a equipe ela tem que se sentir parte daquilo, tem que se sentir parte das decisões, porque ela é fundamental para tudo, né? Então, se você tiver alguma ideia, leva para a equipe e conversa, porque isso vai diminuir muito a chance de você errar. Basicamente é isso. Com essa dica de você sempre falar com a equipe, eu acho que isso é uma coisa universal, mas enfim, não custa falar, que algumas pessoas não estão tão por dentro assim. Eu acho que não tem como você errar. Mas eu ainda coloquei aqui um GIF meio muito dramático para falar, pelo amor de Deus, nunca na sua vida tome decisões sozinhos. Isso pode ser o seu maior erro. Porque, assim, a equipe ela tá ali para fazer o trabalho. E se você começar a tomar decisões sozinho, você vai começar a dividir o seu trabalho. Então, é uma coisa que eu sempre falo durante as reuniões do SIT e etc, que o líder, ele é apenas um representante. Ele está ali apenas para juntar as pessoas e para debater, para dar as ideias, mas principalmente para ouvir. Então, se você não souber fazer isso, realmente fica difícil. Mas, como você não quer ser essa pessoa desesperada, então, né, vamos escutar a equipe, vamos fazer com que as pessoas, elas também opinem, e a ideia das pessoas, a ideia das pessoas são muito valiosas, muito mesmo. Eu adoro muito quando eu tô pensando em alguma coisa e alguém vem com a solução assim que eu não tinha visto, e eu falo, meu Deus, como eu não vi isso antes, porque é muito interessante que as pessoas têm pontos de vista diferentes em relação às situações. Então, o último tópico dessa parte seria: você nunca deve trabalhar como se a equipe fosse seu braço. A equipe é tudo que você tem, então valorize sua equipe, escute ela, trate com carinho, leia livros de RH que são maravilhosos, enfim, vamos continuar. Outra parte sobre mitos em relação à liderança, que é você não precisa e você não vai fazer tudo sozinho. Como eu já falei, tipo, a equipe é essencial. Então, às vezes as pessoas acham que quando elas pegam o cargo de liderança, elas são as únicas responsáveis pelo aquele projeto, digamos assim, dar certo. Só que isso é totalmente mito, porque na verdade a equipe é responsável pelo sucesso da equipe. Se a equipe não for engajada, nada vai dar certo. Não é culpa, digamos, culpa entre aspas, do representante. É uma questão, tipo assim, de você dividir as responsabilidades em relação a todo mundo. Todo mundo tá ali para fazer alguma coisa, então tem que ser realmente dividido. Só que você tem que fazer a sua parte, que é o seguinte: deixar que a equipe saiba que ela é muito, muito, muito importante. Se você falar assim, não, eu sou presidente e eu vou decidir tudo, e tipo assim, se você tomar essa decisão pra você, querendo ou não, o presidente ele tem autoridade. Então, por ser presidente, sabe, ele tem essa autoridade de falar assim, eu sou o presidente. Só que se você fizer isso, você afasta a equipe de você, e isso é um mortal. Isso é muito perigoso, porque você pode acabar ficando sem, digamos assim, sem pessoas, e sem pessoas nada acontece. Então essa parte é basicamente para falar, você tem também que mostrar para a equipe que ela é essencial. E eu dou agora algumas dicas sobre a liderança, algumas coisas que eu aprendi. Seja sincero com as pessoas. Porque, assim, eu já falei nesse vídeo, né? Às vezes as pessoas acham que o líder é o super-herói e na verdade ele não é. E, assim, não queira carregar o mundo nas costas. É muito importante você saber, você falar com a equipe e você às vezes falar tipo, olha, eu estou sobrecarregado, eu preciso de ajuda, dividir as coisas. É como eu falei já antes, a responsabilidade não é só sua como líder, é de toda a equipe. E assim, realmente mostre que você é humano. Às vezes as pessoas acham assim, não, ele é líder e dá conta. Não é bem assim, as pessoas são humanas. Então, muitas vezes eu cheguei na equipe e falei, gente, estou sobrecarregado, eu preciso de ajuda. E eu acho que isso é importante você saber, porque vai realmente tirar essa carga de você, tipo assim, você não é aquela pessoa de ferro, né? E isso, outro aspecto importante é dê feedbacks positivos. Tava conversando um dia desses com uma amiga minha, uma amiga muito querida do I3E, e ela me falou que ela tinha medo de pegar a liderança porque ela se achava muito, entre aspas, boazinha. E aí eu falei pra ela assim, nossa, mas já foi muito
Eu usei a palavra assim, mais assim, profunda, mas eu também já fui muito boazinha durante a minha vida de liderança. Mas eu já aprendi uma coisa. Se você gosta muito das pessoas, muito mesmo, é essencial que você fale a verdade pra elas. Na verdade, em que nível? Eu tô falando pra você ser bruto com a pessoa, tô falando tipo assim, veja que se você realmente gosta daquele voluntário, você faz parte do crescimento profissional dele como líder. Então, se você ficar e traz passando a mão na cabeça dele, ele nunca vai crescer. Por exemplo, se uma pessoa falta na reunião e você fala assim: ah, não, tudo bem, você faltou na reunião, tá de boas. A pessoa vai achar que ela sempre falta na reunião. E isso ela vai levar com ela para a vida universitária e para a vida profissional. Ou seja, você está contribuindo para uma profissional no futuro dela. Agora você fala assim: ah, não, eu entendo que você faltou, mas você tem que entender que a sua participação na reunião é muito importante. Então, se você não vier na próxima, a gente vai ter que conversar, porque realmente você é essencial na equipe. Tipo assim, você não foi para a pessoa que ela não podia ter faltado, claro, a gente entende em alguns casos de falta, às vezes a pessoa tem prova, mas é importante deixar claro que o trabalho dela é importante ali, que ela não pode negligenciar isso. Isso vai fazer com que ela pense que é importante ela ter responsabilidade profissional e você vai conseguir que a pessoa cresça profissionalmente. Isso é um trabalho de um líder. O líder, para mim, é a pessoa que ela tem que incentivar a liderança, mas também tem que incentivar que a pessoa cresça profissionalmente. E, última coisa, né? Acredite no seu potencial. Eu sei que essa frase é meio clichê, mas eu vejo muita gente que teria muita capacidade de assumir liderança. E a pessoa não pega porque sente medo, que não sei, sei lá, a pessoa tá travada. Mas a coisa que eu digo, como eu falei durante o vídeo todo, você não precisa ser perfeito para ser um líder. Na verdade, a gente aprende muito durante a liderança, muito. Eu já quebrei muitas vezes a cara e eu digo que foi um presente de Deus. Assim, claro que eu acho que às vezes as pessoas me veem, né, aqui compartilhando com vocês do I3E, do SIT, que ontem a gente teve a reunião e eu escutei que as pessoas estão com medo de pegar a presidência porque ninguém quer ser a Pama, porque as pessoas acham que a Pama é sobrenatural. Mas eu digo uma coisa, assim, como desabafo no final do vídeo, que eu me dedico muito ao I3E porque eu acredito muito no nome do I3E. Acredito que a tecnologia para ajudar as pessoas é o que move o mundo. E eu gosto muito disso e me dá muita alegria ver o resultado das coisas que a gente faz nesse site. Mas tem o seu preço. Eu vou falar isso, tipo assim, não é tipo, nossa, é perfeito. Não. É difícil. É muito difícil. Mas é aquilo, né? Se você quer fazer alguma coisa mais pelo mundo, você tem que dar um pouco a mais de si. E é isso que eu faço. Eu nunca tô aqui pra falar pra ninguém que liderança é fácil, porque não é. Não é. Às vezes dá vontade de chegar em casa e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas é muito recompensador e eu acredito muito no potencial do I3E. Então eu tô gravando esse vídeo pra incentivar realmente vocês a tentarem a presidência. E finalizando, né? O que eu aprendi durante esses anos de liderar seria aprender a ensinar. Porque outra coisa também que é muito importante, como eu já falei, não aprendo muito no I3E, mas não, eu ensino muito no I3E, né? Eu acho que as pessoas me veem assim como exemplo, aparentemente. Mas eu aprendo bastante, aprendo muito com os voluntários. Eu acho que cada pessoa, né, que vem de um lugar, ela traz uma experiência diferente, isso é muito enriquecedor. Então, eu aprendo todos os dias e apesar de ter 4 anos de voluntariado, eu aprendo muito com vocês. Um dia desses mesmo aprendi, eu tava palestrando, né, em uma exposição e uma das voluntárias me deu uma dica de como ser mais espontânea. E eu, valeu! Nesse nível, tipo, é bonito, sabe? Sei lá, depois de tantos anos ainda aprendeu, acho que é meio mágico. E é isso, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por quem assistiu até o final, ficou um pouco grande, eu não queria isso. Por isso que eu fiz poucos tópicos. Mas é realmente de coração esse vídeo e eu vou colocar ele, né, no I3E do Brasil para pessoas verem. Eu sei que tem muito ramo aí que é novo e que tá meio perdido e por isso que eu vou divulgar. E realmente obrigado de coração por ter ficado até o final. E aqui é meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, é só escrever no e-mail, eu respondo teoricamente rápido. Eu tô meio assim, mas eu respondo rápido. E muito obrigada, abraço.